Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Boa tarde. Neste momento vamos fazer nosso evangelho, fazer deste momento um momento de felicidade, lendo um trecho de Alta de Souza para nos prepararmos. Repara, além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros seguem vida afora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes, rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora, sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o mestre amado habitará contigo. É da Alta de Souza. A gente vê aí a grande lição do mestre, não é? Quem não vive para servir, não serve para viver. Um ditado espírita que vai nos mostrar essa ideia de amar ao próximo como uma forma de amar Jesus. Mas vamos ao nascimento dele. Estamos hoje no dia que é como se fosse antevéspera de Natal. As narrativas dos evangelistas, sobretudo Lucas e Mateus, sobre o nascimento de Jesus, que seria o acontecimento, vamos dizer, dos mais importantes ou o mais importante da humanidade, são bastante simples. Elas são simples, de uma ternura estonteante, porque os evangelhos, na verdade, não são biografias de Jesus, mas são relatos de seus ensinamentos. E os ensinamentos, como são também atos, são atitudes, acabam por ser trechos biográficos nesse sentido. Então, eles foram relatados, os evangelhos ou as boas notícias, para que se propagasse as ideias de Jesus, que foram postas não com texto só, mas foram escritas com o amor com que deu sua vida a todos. Então, por isso é que muitas coisas ficam neste campo límpido e extremamente belo e simples destas narrativas iniciais sobre Jesus. Hoje nós vamos pegar um autor chamado Frederico Kremer, que nos fala um pouquinho, como todos, destas blandícias, dessas luminuras, vamos dizer assim, deste nascimento. Esta narrativa, então, está em sintonia com a humildade de Jesus e sua simplicidade, que nasceu aqui, ele vai dizer, numa espécie de puxada de casa. E as puxadinhas que a gente conhece, não é? Ou mesmo numa espécie de gruta, onde ficavam os animais. Jesus foi colocado na manjedoura. Manjedoura era uma peça em que se colocava comida para os animais. Ele foi colocado ali deitado. O simbolismo é definitivo, disse este autor. É para nos lembrarmos que há que sair da animalidade para pensarmos em nos alimentar do pão da vida que Cristo traz. Essa é a primeira análise do simbolismo, né? Vamos seguindo então e vamos ver que pastores que estavam nos campos, eles foram, vamos dizer, surpreendidos por ver espíritos ou anjos ou falanges espirituais que anunciavam o Messias esperado, porque havia uma crença
popularizada, digamos, que havia uma vinda de um Messias, de alguém que era um enviado de Deus para a terra. Então, eles exclamaram, os pastores: glória a Deus no mais alto dos céus, paz na terra aos homens de boa vontade, repetindo aquilo que eles ouviam dos espíritos ou dos anjos, porque eram espíritos superiores, muito superiores mesmo. Então, o nascimento de Jesus vai trazer a ideia da vida espiritual como atravessando o nosso convívio, a nossa socialidade, os nossos planos de felicidade. Vai nos atravessar, vai nos conclamar a sair realmente da animalidade, que é uma luta instintual pela sobrevivência, para alcançarmos uma responsabilização pelos nossos atos pessoais e coletivos, num contexto de amor. Então, aqui aparecem os anjos ou espíritos convidando os pastores naquelas suas andarilhagens, e não outros personagens. É porque eles eram as pessoas que estavam habitando aquele lugar simples. Depois, a gente vai ver que a gente não tem esta questão de que não há uma concepção da parte de Maria, já que a gente não vê o sexo ou o processo sexual de encontro entre as pessoas como algo impuro. Então, para sustentar a divindade de Jesus, não se precisa, teologicamente falando, quer dizer, em termos de explicação, sustentar uma virgindade, toda uma concepção que não engrandece mais Maria. Pelo contrário, é sua humanidade que vai torná-la muito maior, uma figura luminescente, permanente aos nossos olhos. Então, a humanidade, continuando, esse dia tão esperado por Maria, por José, seu parceiro, né, na vida, no amor, nesta missão realmente, que transforma a nossa vida, que transforma a terra, deverá sempre estar nesse processo de transformar ainda. Este nascimento fala-se hoje ser no dia 25, mas há muitos autores, quase que a maior parte, dizem que nesse período há inverno na Palestina e é pouco provável que os pastores estivessem nos campos à noite. Então admite-se também por outras coisas, por causa que o mês de maio, abril e maio, e o ano de 5 a.C. seria o mais provável. Essa data também foi muito uma tentativa de dar conta, dar conta de um certo relevo, ainda em dezembro, ocasião em que havia outras festas como as saturnais, e esta seria mais importante, que seria a grande festa da cristandade, a do nascimento de Jesus. Aí, nesse período, o Herodes estava com 70 anos, mais ou menos, e é bem verdade que ele deu uma ordem para que se matasse as crianças com menos de 2 anos. É por isso que essa ordem, como sendo no ano mais ou menos 4, 5 a.C., aqui está dizendo 4, ela mostra que Jesus não nasceu naquele período que se pensa, porque essa ordem foi dada quando ele nasceu. Aí ele vai explicar aqui, este autor, por que houve esta confusão, que não cabe ao nosso esforço aqui de lembrança de um Cristo planetário. Mas a gente pode bem compreender, não é? Que há alguns dados de realidade que vão nos conduzir para um outro dia do nascimento. O que importa é saber que, após o nascimento de Jesus, houve realmente não só os reis magos, mas um conjunto de espíritos de outros lugares
que foram ver o acontecimento. E isso era muito comum naqueles países desérticos do Oriente. Eles, andando pelas areias, eles seguiam as estrelas. Então, outras pessoas não atentam para a indicativa das estrelas. Aqui um parênteses, convivendo com pescadores, eu vi que eles realmente seguiam pelas estrelas de noite, nos barcos. Uma vez fui até lá, não é? Aquelas jangadinhas, há outras guianças para as pessoas. Eles marcam o lugar de chegada por outras referências, porque tem uma hora que é só mar e céu. E o GPS é uma coisa muito nova, e mesmo o GPS pode quebrar, pode haver uma paralisação lá. Então, o mestre de pesca que vai naquelas barcas, naquelas jangadinhas, ele conhece outras formas de orientação, por exemplo, pelas estrelas. Também os pastores, naquele tempo, eram acostumados, como uma espécie de peregrinos que eram, a se orientar pelas estrelas, como os outros peregrinos, outras pessoas que mudavam-se de lugar em lugar naquelas regiões de desertos. Aí eles queriam saber, queriam participar desta boa notícia. E daí que houve realmente uma tradição de pensamento que diz que haviam 3 tipos de presentes que foram dados por reis do Oriente, ou seja, por magos, ou por espíritos que representam esses andarilhos que eram, vamos dizer, orientados pelas estrelas nos seus caminhos desérticos, de areias. Areias não deixam rastros, não é? Então, os presentes simbolizavam que eles traziam ouro, que eles dizem que significa a autoridade de Jesus como um rei. Aí, esse entendimento de que ele é um rei e que o reino dele é de outro lugar, não é uma realeza terrena, passageira, é um entendimento que vai permear todas as suas falas. Então, aqui, o presente que ele ganha já lhe confere essa autoridade e realeza de Jesus. Depois, o incenso é o reconhecimento de um tipo de sacerdócio, ou seja, de um tipo de ligação religiosa e não de poder temporal. A mirra, ela traz a lembrança da morte e da ressurreição de Jesus, porque ela servia naquele tempo para embalsamar, né, os corpos dos mortos, né? Então, ela é trazida como uma forma de símbolo de Jesus como um anunciador de outro reino que ressurgiria da morte ou que traria boas notícias com relação a nós sermos seres imortais, os seres espirituais que somos. Então, temos visto que vale lembrar que o Herodes teve esta má ideia, essa crueldade, sem querer assim entrar nesses julgamentos, não é? A gente sabe que ele tinha uma história que fazia com que ele se vinculasse a esse tipo de desequilíbrio com relação ao amor, com relação à forma de compreender o outro. Toda a sua história, e aqui a gente não vai trazê-la, mas ela era pautada nesta questão de ele ter o poder a qualquer custo e dar a seus filhos esta descendência, estas posses materiais, controlando ali a Palestina e agradando os romanos. Então, é possível que, quanto mais passasse o tempo, aqui eles dizem, mais suas alianças com o plano espiritual inferior fossem se acentuando. Então, quando ele ouviu falar que reis do Oriente vinham saudar um rei que acabava de nascer nas suas terras, ele que guardava sua
coroa seu poder de todas as formas possíveis, usando todos os tipos de escudos e de escolhas bélicas, não é? Quer dizer, guerreiras, né? Ele ficou surpreendido e não quis saber de escritura, não quis saber de simbolismo, não quis saber de nenhuma verdade ou de nenhuma indicação de outra natureza, tipo religiosa, não queria saber. Ele apenas escutou que nas sinagogas se falava muito que um antigo sacerdote chamado Simeão, ele era, além de sacerdote, ele já era velho, isso, ou seja, em sua sabedoria havia um acúmulo de saber significativo e reconhecido por todos os antigos ali sábios do templo e de Jerusalém, e que ele era vidente. E que quando colocar essa criança nos braços, ele tinha percebido que tinha chegado o Messias, ou seja, para Herodes, o grande rei, que ele só via isso, né? O medo de tomar em seu lugar, mas para a humanidade uma grande esperança, sobretudo para os que sofriam. Então, todos os escritores da época nomearam esse Simeão como homem de grande espiritualidade, que vivia em Jerusalém e que era filho do rabino Hillel. Olha, que a gente vai ler em Humberto de Campos, que é responsável hoje, já no plano espiritual, é uma espécie de sociólogo do planeta Terra, né? E é pai do Gamaliel, entende? Então, ele era filho de Hillel e pai do famoso Gamaliel. E eles acham que ele era assim. Eles acham que esse Simeão, eles até suspeitam se ele não era Hillel, mas é possível que Hillel, que é pai do Gamaliel a gente vai conhecer, é o professor de Paulo, é o grande iniciador de Paulo. É possível, de qualquer forma, ele é um vidente muito respeitado desta família aí de rabinos, não é? Convivia com os seus dons proféticos de uma forma muito bonita, muito, muito delicada, muito profunda, muito generosa, o que fez com que, quando ele falasse que agora ele podia morrer em paz, porque chegara para ele o conhecimento daquilo que indicava as escrituras, da vinda de um Messias. Então, isso foi bom para todos. E isso dava mais temor aos homens do poder. Mas os anos foram se passando, a vida muito simples de Jesus, eles dizem que era ideal para a própria criação do mestre, assim, a preparação dele na simplicidade e no conhecimento do povo, no conhecimento do mundo simples. Então, quando acontece dele viver ali na carpintaria com José, chegou um dia em que ele vai ao templo e Maria se surpreende. Ele tinha mais ou menos 12 anos nessa época já. E quando Jesus sumiu e que foram encontrá-lo, ela, depois de fazer, a gente conhece pelos textos, né? Meu filho, por que fizestes isso? Eu e teu pai te procuramos por toda parte. Estávamos desesperados. Aí Jesus respondeu mansamente: por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Esta fala já mostrava aquilo que Maria foi ver na crucificação só. Quer dizer, foi rever de forma dolorosa, porque ver ela via, por tudo que ele fazia, pelas curas que realizava, pelo amor que se expandia dia a dia para com todos, sem exclusão de ninguém. Ela percebia que ele tinha uma tarefa no mundo conhecido, no mundo das coisas, no mundo das pessoas do seu tempo. E percebia também que havia algo nessa tarefa que transcendia uma realidade factual do poder local.
Ela percebia que era algo de uma esfera espiritual que ela alcançava a compreender naquilo que ele era puro amor, mas que as razões mais profundas ela não alcançava a compreender ou não se detinha naquele momento. Mas aqui fica muito clara para ela aquela realidade ao mesmo tempo humana de alguém que trazia a esperança da nossa transformação, a saída daquela animalidade representada na manjedoura e onde Cristo se deitara para nos levar a se nutrir de outro caminho, e aquela realidade que diz, a senhora não sabe que devo ocupar-me das coisas de meu Pai, que está nos céus? Quer dizer, uma realidade de amor, uma realidade que mostra a nossa destinação espiritual. Então, fora este fato, que é assim, um fato simbólico, Lucas diz que Jesus viveu, cresceu em graça e sabedoria, imerso no amor de Deus, de seus pais e das pessoas que conviviam no seu mundo. Então, temos também a informação, por Humberto de Campos, de que Jesus trabalhou todo o tempo na carpintaria, a partir dos 7 anos, com certeza, e aquele trabalho de carpintaria era uma escola de vida terrena. A Maria também, como sendo um espírito de uma superioridade inegável, pouco avaliada por nós, e José também, eles consolidaram um ensino, uma escola de almas, uma escola do espírito terrena, para Jesus que adentrava um mundo vindo de esferas luminosas para viver numa condição humana, dando o anúncio da nossa destinação espiritual. O silêncio de José representa muito, hoje em dia se sabe, a vida interior das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nunca a omissão, mas a decisão, em todas as horas que ele foi convocado a agir. Nos sonhos, quer dizer, ele tinha uma relação profunda com o sonho, é o momento da emancipação da nossa alma, em que ele é convocado a sair de um lugar para outro, a fugir daquela perseguição do Herodes, e isso ele o faz. E a hora em que ele volta também, ele é orientado para que Jesus pudesse crescer em graça e idade, e beleza e sabedoria. Então, vamos hoje ver que a escola das almas são os nossos entes amados, mas Jesus aqui traz ele com uma largueza muito grande. Ele ia para as esquinas esperar os forasteiros e Maria corria às vezes para vê-lo entre espíritos grandemente temidos por já haverem matado muitos e que andarilhavam, peregrinando pelo mundo, não é? E Jesus sentava junto com eles, abraçava-os, dizia coisas, iniciava-os nas razões espirituais. Então, a família dele ia se estendendo, que é uma tarefa de todos. Vamos compreender isso no Natal, para que a gente possa se importar com todos, independente de quaisquer escolhas que as pessoas que vivem a sua condição humana em lugares sociais, grupos, quereres, fazerem, desejos tão diversos dos nossos, que a gente possa compreendê-los nesta humanidade que Jesus traz para todos, já que a escola das almas, como ele diz, se estende do seu convívio mais íntimo para toda a terra. Esta é a escola das nossas almas, a educação do nosso espírito aí se faz. Agora vamos pedir a Jesus para que, nestes nossos passos, Ele nos acalme. Senhor, vamos trazer aqui um clamor de prece. Senhor, sentimos aceleradas as batidas do nosso coração, a mente agitada. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas inquietações, a acalmar nossa casa mental. Apazigua nossos passos, inspira-nos a observação atenciosa ao outro.
e serena no nosso caminho os nossos olhos para que não passem pelas coisas essenciais, sem argutamente aprender com elas, dar-lhes atenção. Que a gente possa ter o tempo que o tempo exige para amar. Aconselha-nos, Jesus, a amainar nossos passos, amparando nosso esforço durante a libertação que o sono traz, no sonhar que é a emancipação da nossa alma e nos atos do dia a dia, que são a horizontalidade da vida, quer dizer, a partilha social, em todos os seus passos e percalços. É que a gente não fique preso ao passado, mas que possamos criar novas maneiras de amar, viver, existir, pensar. Nesse sentido, mestre, é que pedimos realmente, humildemente, que possamos valorizar o simples da vida, que é o equilíbrio entre buscar o essencial e trabalhar o bem de todas as horas e a serenidade de perceber que a gente não colhe agora tudo que planta. Ajuda-nos, Senhor, que a gente possa agradecer a Tua presença em todos os nossos momentos. Que olhes nossos filhos, os filhos do nosso amor e os nossos filhos em humanidade, como Tu falastes a Madalena. Que assim seja. Muita paz.